Olá para você que acompanha o Rádio TV News Conversas Atuais. Nesta edição de hoje nós vamos falar sobre o curso de Pedagogia EAD. Eu sou Everton Marques e a nossa convidada é a professora Ana Caroline. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Everton. Tudo bem? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Marcos? Professora. E conosco, como a professora já disse, o Léo Castro, da Rádio Atenas FM. Novamente agradecer mais uma vez o espaço aqui cedido a mim. Estou muito animado hoje para mais um assunto super interessante, então vamos para mais um podcast. Mais um podcast do Pode Falar, desvendando o mundo, professor Marco Antônio. É isso aí, Everton, professora, seja bem-vinda, Léo mais uma vez, e já vamos contextualizar o nosso assunto de hoje. O curso de Pedagogia à Distância EAD no Brasil tem se consolidado como uma alternativa acessível e flexível para a formação de professores e gestores educacionais. Regulamentado pelo Ministério da Educação, o curso prepara profissionais para atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na gestão escolar e em projetos educacionais diversos. A modalidade EAD permite a conciliação dos estudos com outras responsabilidades, contribuindo para a ampliação da qualificação docente no país. Perfeito! Para quem não conhece a professora Ana Caroline de Brito Evangelista Tomás, ela é graduada em Pedagogia, especializada em Design Instrucional, mestre em Educação, possui experiência na área de educação como docente dos anos iniciais da educação básica. Atualmente, está como coordenadora e docente em tempo integral dos cursos de licenciaturas em Educação à Distância da Unifenas. Correto, mesmo, professora? Professora, é um tema, obviamente, que é muito caro à Unifenas, principalmente, porque nós sabemos que o curso de Pedagogia foi um dos primeiros cursos da Unifenas, hoje na modalidade EAD. E as pessoas se questionam muito, né? É possível se formar em EAD, em Pedagogia, com uma garantia de excelência? Sim, Everton. Hoje, falando aqui, né, com o contexto da Unifenas, nós trabalhamos aí não apenas no curso EAD de Pedagogia, mas em todas as licenciaturas, né, em Educação, também os cursos tecnólogos e também os cursos de gestão, com uma equipe docente muito robusta, né? Uma equipe de docentes que são professores, tutores, né? Que estão aí frente ao aluno diariamente. Então, é uma turma aí muito bem preparada, né? Para poder estar aí atuando em consonância com os alunos, né? E o que garante a qualidade de um curso à distância, no caso da pedagogia? Olha, Everton, eu acredito que sim, é uma equipe pedagógica, equipe de docentes preparados, antenados ao mercado de trabalho, o que o mercado hoje pede, né? Professores aí que tenham uma metodologia e uma didática, que isso é muito importante também. Então, eu acredito que sim, a primeira coisa é o corpo docente, o suporte que é dado, né, para esse aluno, as ferramentas didático-pedagógicas que é utilizada por esse docente, né, porque a modalidade EAD, ela exige um outro viés de ferramentas, né, para que você consiga atingir aquele aluno que está ali do outro lado da tela. Entendo. Professor, e qual metodologia eu, como aluno, eu devo usar na minha casa para conseguir absorver 100% desse ensino à distância? Isso é interessante, a sua pergunta, porque o curso EAD, diferente do presencial, ele exige muito mais do aluno, né? O aluno, ele precisa ter uma certa disciplina, um hábito ali de estudo, uma hora que ele precisa se dedicar, né, diariamente àquele curso, né, àquela graduação que ele esteja fazendo. E assim, um diferencial nosso, né, da Unifenas, é esse acompanhamento, esse feedback que é dado para os nossos alunos, né? Então, assim, a gente tem diversas ferramentas, o chat na própria plataforma do curso, nós temos agora que o Felipe vai implantar, né, o gerente do NED. O NED é o Núcleo de Educação à Distância da Unifenas. Obrigada por frisar. Que agora o aluno também vai ter acesso ao coordenador do curso, né? Então, porque tem coisas que vão para além do conteúdo,
né, do curso. Então, agora ele vai ter acesso direto com o coordenador. Então, além desse feedback que já é dado para o aluno, né, através das nossas ferramentas, né, de comunicação, ele agora também vai poder falar com o coordenador do curso, diretamente. Então, sim, o aluno ele precisa ter essa disciplina de estudos, mas é claro que os nossos cursos também facilitam essa comunicação entre aluno, professor, aluno agora coordenação, né? Isso é muito importante. Não é à toa que os professores são professores tutores, né? Então, eles estão ali em prol da aprendizagem, da comunicação, da boa comunicação com os estudantes. Professora, quando você fala de material, além do vídeo aula, se tem apostila também, qual que é o material que é utilizado no ensino à distância? Sim, aí a gente volta nas metodologias, né, que é utilizado. Então, hoje, nós utilizamos de diversas ferramentas. Então, hoje a gente tem gravações, né, as nossas videoaulas, que é gravado aqui no estúdio. Então, o aluno ele pode assistir as nossas videoaulas. A gente tem os fóruns de discussão, né, alguns cursos que não são os cursos 100% EAD, mas as disciplinas EAD dos cursos presenciais possuem o quiz, né? Nós temos também o material da saga, que é o material que o aluno tem acesso, né, ali para ler, para estudar. E ali dentro daquele material, a gente não pode esquecer da acessibilidade, né? Que é um material acessível para os alunos aí que têm alguma deficiência visual, né? Que precisam ali de um apoio diferenciado, né? A gente tem tudo isso também. Isso é muito bacana, interessante, Sim. é um grande diferencial. Com certeza. Hoje a gente pode dizer que os alunos que participam do presencial, da aula presencial e do EAD, eles possuem até a mesma capacidade técnica no final do curso, né? Sim. Ou o EAD, ouso-me falar aqui, que talvez até mais, dependendo, porque eu tive a experiência da pandemia, né? Acredito que o Marco também deve ter pegado um trecho, né? Sim. De ensino, o ensino assíncrono, né? Que se aproximava daquele ensino EAD, e eu consegui render muito mais dentro de casa, se assemelhando até quando eu fazia alguns cursinhos, algumas outras coisas, e também dentro da Unifenas. Então, conseguiu ter esse suporte, e eu senti que, com a disciplina que eu tinha durante aquele período, os meus resultados foram até melhores. Sim. A minha atenção foi melhor, eu consegui captar mais do que o professor me passava. Sim. Quais são esses pontos positivos do EAD? Eu sou suspeita, porque assim, eu sou coordenador do EAD, o EAD é a menina dos meus olhos. É tudo. Eu gosto, assim, já trabalhei em outros momentos com o EAD. Então, assim, eu acredito que o EAD, e aí puxando sardinha para nós, a Unifenas, ela tem um grande diferencial, porque mesmo o curso sendo EAD, tendo todo esse suporte dos docentes, que são, assim, de excelência, nós temos os projetos, né? Os projetos das ATECs, as famosas ATECs. Então, elas são... Famosas por ser atividades de extensão, né? Atividades de extensão. Então, no EAD, é o mesmo processo que acontece no presencial. Então, assim, são projetos de natureza presencial, né? E quando eu digo presencial, não é que o aluno ele tem que vir na Unifenas, mas lá na cidade, onde ele atua, onde ele mora, né? Porque nós temos, principalmente nos cursos, licenciaturas, a pedagogia, nós temos profissionais que já trabalham na escola. Né? Então, assim, é muito interessante, é muito rico os projetos que são desenvolvidos nas ATECs, nas atividades de extensão. Acontece de forma presencial. Então, o aluno ele tem todo esse apoio, ele tem todo esse aporte que ele vai ali desenvolver na escola onde ele atua, ou onde ele faz os estágios. Os estágios eles são obrigatórios, né, nos cursos de licenciatura, e eles têm que acontecer presencialmente. Então a gente, mas como que faz, né? Como que você consegue acompanhar? Porque eu também sou professora dos estágios, então a gente tem todo um documentário, a gente tem todo um material que o aluno ele precisa desenvolver naquele estágio. Nós temos reuniões periódicas, né, pelo Meet, né, pelo Google Meet. Então, assim,
Acontece a presencialidade, mesmo estando no EAD. Então, isso é um diferencial que a Unifenas traz. E isso é um orgulho para a gente, né, falar. E isso é um grande diferencial. Então, você falar para mim, mas qual é a diferença, né, de um diploma, de um curso feito no EAD, no caso da pedagogia, e feito em presencial? Hoje, na Unifenas, nós não temos essa diferença, porque nós temos professores que trabalham no presencial, que são professores do EAD, metodologias que são utilizadas, o PBL, né, que é trabalho de projetos, que você trabalha com situações, problemas, que você envolve os alunos. E não é à toa que há pouco tempo, né, os cursos da área de gestão, 2 cursos que passaram por visita do MEC, tiraram aí nota 5. Então, Legal. a gente, né, Nota faz 5. jus ao nome da universidade. Exatamente. E nota 5, para quem não sabe, às vezes, mas geralmente as pessoas Achei que que é não, simples, que né? não entendem um pouco Não, dessa é questão, muita entende que relação. daquela escala de até 10, não. O MEC, que é o Ministério da Educação, ao avaliar um Sim. curso, ele atribui conceitos. Sim. E desses conceitos que são atribuídos pelo MEC, a maior nota possível é 5. Ou seja, quando nós falamos que a Unifenas é nota 5 em um curso, isso significa que é um curso de Que excelência. as pessoas, assim, de fora, no caso, que não têm esse conhecimento, não têm noção do que é, para um coordenador de curso, para os professores e para a universidade como um todo, o que é uma nota 5, porque não é fácil. Para chegar nessa É nota um 5, tem que ter uma trabalho. estrutura imensa e Sim, muito sim. trabalho, muita Muito relação. trabalho. Então, assim, parabenizo a coordenadora, né, Ana Maria, e juntamente com toda a equipe, eu presidi uma das reuniões, estava presente, fui uma das docentes de uma das disciplinas desses cursos. Então, assim, não tem o que falar, né? Assim, são cursos de excelência. Os nossos cursos são cursos de excelência. E a universidade preza por isso. Não só no presencial, como também no EAD. 53 anos De de histórias. know-how, de história, Sim, né? não é para qualquer um. Não é né? pra qualquer um. não. Professor, e existe uma faixa etária das pessoas que entram para o EAD? Vocês têm essa estatística da faixa etária Vamos- de alunos? E vamos complementar essa sua pergunta. Vamos. Qual é o perfil de uma pessoa que busca a pedagogia EAD? Sim. Não tem uma faixa etária exata, mas o que a gente percebe? Como nós temos esse contato com o aluno direto, né? E aí a gente conhece histórias de vida, enfim. Eu percebo que é dos 30 anos para cima. E assim, tem os alunos mais novos, mas assim, prioritariamente alunos que trabalham, estudantes que têm outras atividades. Então, não tem uma idade exata, assim, mas o que predomina são pessoas já acima de 30 e são muito interessadas. Chega a determinado momento da vida que a pessoa às vezes tem que abrir a mão dos seus sonhos, Sim. né, em prol da Exatamente. família, em Sim, prol do trabalho. Aqui talvez não tenha sido o momento adequado para ela poder fazer uma universidade. Sim. Os próprios Agora um pouco, filhos também, né? exatamente. Agora um Isso. pouco mais madura, a pessoa Isso. pode realmente Sim. dar vazão Sim. àquele sonho e Sim. buscar. É. E o AD, obviamente, é uma das Sim. portas fundamentais para que isso ocorra. Fundamentais. E eu falo, Everton, que não é só a questão da transformação da vida do estudante, mas é a capacidade de dar oportunidade do estudante também transformar outras vidas através do curso que ele está fazendo ali. Então, isso a gente precisa ter essa noção, essa importância que é os nossos cursos de educação no EAD. Então, você dá oportunidade para que vidas mudem vidas. Vidas que transformam vidas. E qual é a realidade de mercado profissional hoje para um pedagogo? Então, diferente das outras licenciaturas, o pedagogo ele tem um leque de opções no mercado de trabalho, né? Ele pode atuar dentro das escolas e aí não só no chão da sala de aula, né? Ele pode na área de gestão, na área de supervisão, né? Na área de direção ali da escola. Ele pode atuar em hospitais, ele pode atuar em empresas, né? Hoje as empresas elas estão tendo outra visão,
porque muitas desconhecem esse trabalho do pedagogo, né? Dentro mas o que um pedagogo vai fazer dentro da empresa, né, em que eu atuo? Muitas coisas, né? Na própria capacitação dos funcionários, dinâmicas, no RH, né? Então, assim, é uma gama de opções aí, de oportunidades que o pedagogo tem. Nos hospitais também, né? Ali à frente ao campo social, né? O próprio psicopedagógico, né? Que a gente tem também o curso de psicopedagogia, né? Que ali o psicopedagogo ele trabalha também ali, né? Na parte clínica, né? Atuando ali. E em centros aqui em Alfenas nós temos, né, o Centro do Autismo. Então ali também atuam diferentes, o pedagogo ele pode atuar ali em diferentes áreas. Então é uma gama de opções, né? Ou seja, a pedagogia não se limita, como Não se as limita. pessoas pensam, Ao chão que é apenas um da aula, né? professor dentro da sala de aula, nos Sim. anos iniciais. É Sim, muito não, mais do que isso. Muito mais, diferente das outras licenciaturas. Que nós temos outras licenciaturas, né? Nós temos biologia, geografia, história, filosofia, e aí são mais de 11 cursos de licenciatura. No caso desses alunos que formam, né, história, geografia, se ele faz uma licenciatura, é propriamente para a sala de aula. Né? E ali, claro, ele pode atuar em pesquisa, né, na universidade, mas não tem tanta opção como o pedagogo. Porque o pedagogo ele não precisa estar dentro da escola, né? Ele atua em outras modalidades, outras áreas do mercado de trabalho. Nós temos disciplinas que já falam por si. Nós temos uma disciplina que se chama Pedagogia em Espaços Escolares e Não Escolares. Né? Entendo. Então, assim, isso já é para o aluno poder, os próprios estágios que são desenvolvidos, né? Estágios na área de gestão, estágios em outras, não dentro da escola propriamente dito, mas onde se aspira à educação, não apenas dentro da instituição escolar. Então, a gente tem tudo isso, esse aparato no nosso curso aqui. Então, enfim. E qual é o período de formação de um pedagogo? 4 anos. 4 anos. Isso, 4 anos de formação. 4 anos de formação. E nesses 4 anos, a senhora pode dar para nós uma noção das habilidades que são desenvolvidas nesse profissional? Então, esse profissional ele vai atuar nas escolas, educação infantil, então ele tem aí a própria didática, porque a gente conhece, a gente consegue perceber que alguns professores, e aí eu vou dizer, me incluindo, porque isso eu aprendi só durante o próprio curso, quando eu estudei, e também dando aula, né? A própria didática, isso é um diferencial dos cursos de licenciatura e propriamente da pedagogia. Eu estudei muito didática. Então, o que é a didática? É o seu modo, é como você vai transmitir, como você vai ensinar ao teu aluno determinado conhecimento. Seria como você faz prender isso? a atenção do aluno? Sim, e aí a gente, sem a didática, a gente pode ter o maior conhecimento do mundo. Se a gente não tem a didática, a gente não consegue trazer aquele aluno para perto, né? E fazer com que aquele aluno aprenda e que ele possa refletir sobre aquele conhecimento. Porque isso é o mais importante. Então, como você faz para o teu aluno refletir sobre a prática, né? A própria educação, o próprio conceito. Então, o professor, ele é uma ponte, e ele tem que ser uma ponte que realmente faça jus ao seu trabalho, né? Para aquilo que ele está ali. Então, a didática é muito importante. Nossa, isso é fundamental. E a gente aprende isso dentro da pedagogia. Pedagogia. Isso. E existe um perfil já pré-estabelecido de alguém que tem predisposição para ser um pedagogo? Existe alguma personalidade além da didática? Porque tem gente que a gente conhece, que nós vemos, né, desde criança, que já fala com a você sabe facilidade. Que isso é muito interessante, porque todo mundo falava assim, quando eu tirei o meu 3º ano do colegial. Eu estudei num colégio de freira, né? No meu 2º, 3º ano do colegial. Antes eu estudei em escola pública. Então, o meu ensino médio, final, eu estudei em colégio de freira. Então, eu lembro que tinha uma irmã que olhava para mim e falava assim, nossa, mas você tem tanto jeito com criança, por que você não faz pedagogia?
E eu falava, gente, mas o que tem a ver a gente gostar de criança e fazer pedagogia? Porque a gente pensa e a gente assimila, a gente faz uma ponte, né? Ah, não, gosta de criança, vai ser professora da educação infantil, vai ser pedagoga, vai ser, né? E não tem nada a ver com isso. Tanto que quando eu entrei na educação, depois que eu me formei, eu nunca trabalhei com educação infantil. Eu nunca tive perfil para trabalhar com educação infantil. Eu sempre trabalhei com ensino fundamental 1, né? Porque a partir do fundamental 2, que é de 6º ao 9º, depois o médio, já são licenciaturas. O pedagogo não pode atuar. Ele vai até o fundamental 1 e a educação infantil dentro da escola. Então, assim, eu não tenho perfil. E eu nunca trabalhei com educação infantil, né? Eu não sei pintar uma árvore, eu não sei cortar EVA. Cartolina. Né? Porque a gente pensa, nossa, então, assim, não que eu não goste de criança, pelo contrário, eu gosto, tenho uma filha, né? Apesar que filha é diferente. Mas, assim, eu não tenho perfil. Então, o pedagogo não é aquele que vai estar ali para poder cuidar de criança, né? Eu tenho uma pedagoga em casa. A esposa dele é pedagoga. Que Aí ela legal. sempre tá corrigindo os trabalhinhos dos alunos, né? Ela sempre tá lá olhando e tudo. Eu vejo a dedicação que ela tem, que ela gosta daquilo. Então ela sempre tá postando. E criança é muito inocente nas atitudes. Então, assim, sempre leva uma flor, tá comendo alguma coisa, eu oferece. acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque precisa ter perfil. E não é fácil dar aula para crianças pequenas. Não é algo fácil. Porque não é né? São 30, são 35, vários, são vários. E assim, você ensinar, porque a gente ensina. Tem gente que acha, não, vai lá para brincar, né? Fui supervisora numa escola, uma creche, né? Eram berçários e maternais. Berçário, maternal e tinha o jardim 1 e 2. Então, eram crianças muito pequenas. Então, eu, como supervisora, eu batia sempre nessa tecla. Gente, nós somos professoras. Nós somos educadoras. Então, as crianças, elas precisam de rotina. Aqui também se educa. E o educar é aquilo, é ensinar o que a criança não vai aprender dentro de casa. Exatamente. É outra educação. É uma educação formal. Então, assim, não importa se é berçário, se é maternal, eles estão ali, é uma profissão, somos pagas para aquilo, a gente estudou para aquilo, né? Que a gente estuda e, assim, existem os próprios estudiosos, os filósofos, estudamos, e eles que tiveram contato com esses pequenos para entender como é que funciona. Então, a gente estuda. Você não está ali só para trocar fralda, né? E dar porque tem gente que acha que é isso, né? Os pequenininhos, e não é. Então, parabéns para sua esposa, porque não é fácil. E ela tem paciência, ela gosta. Não é fácil, né? E aí tem todo o desenvolvimento, cada fase é uma fase. Então, o professor, ele está ali para instigar, o professor está ali para motivar, para ajudar aquela criança a se descobrir, a descobrir o mundo. Então, isso, e ele estudou para isso. Professora, quando a gente fala na educação à distância, obviamente isso envolve muita tecnologia. Não é mais só aquele estudo dentro da sala de aula. E o que a Unifenas oferece em termos de tecnologia para essas aulas EAD? Sim. Bom, eu sempre vou falar dos docentes. Eu acredito que isso é uma inovação, isso é um diferencial, né? Porque através deles é que acontece as metodologias diferenciadas. Sim. Então, a gente faz uso das metodologias ativas, o trabalho com PBL, né? Que é o projeto em cima de problemas. Nós temos dentro da plataforma o próprio conteúdo da Saga, que é um conteúdo diferenciado pela acessibilidade, então aumenta a letra, aumenta texto, enfim. Nas nossas videoaulas, né, que é preparado dentro desse estúdio maravilhoso, né, do estúdio ali do lado, que é o próprio professor da disciplina, que fala, que explica. Nós temos aí os fóruns de discussão, né? As próprias ATECs, que eu acho que isso é um grande diferencial nosso, né? E aí, não falo só pela pedagogia, mas todos os cursos que nós temos em AD hoje, oferecidos pela Unifenas.
Enfim, então acho que é isso. O professor que atua como tutor, né, da disciplina, isso é importantíssimo, né? Você vai tirar dúvida com aquele professor da matéria. Então, ele que, né, que vai ali te dar aquele feedback. Então, para mim, isso é muito mais do que tecnologia, né? É a eficiência e a qualidade que está aí diretamente ligado aos nossos cursos. Só também fazer uma observação que eu também achei importante, ela destacar os docentes, porque eu também eu concordo muito que, apesar de todas as inovações, todas as tecnologias, como você mesmo disse, né, durante vários pontos ali que lidam, na maioria das vezes, né, com a educação básica e o infantil. E é o momento crucial na vida ali de um ser humano, né, que tá crescendo, está se formando ali, a personalidade muitas vezes é influenciada. Então você tem um corpo docente bem estruturado, bem coordenado, como eu tenho certeza que é pela professora, faz com que tudo seja... Tá tranquilo, pode. É a hora que eu tô segurando. Ficou até vermelho. Desculpe que estragar teu raciocínio, mas faz meia hora que eu tô aguentando. A vantagem do podcast é isso, bem natural. Cecília, levanta os braços, filho. Eu vi que eu fiz, olha, ele tá tomando essa água diferente. Eu tô vendo vermelho, eu também vi um movimento aqui, ó. Faz meia hora que eu tô tentando. Mas faz parte do... O podcast, eu acho que ele é legal isso, né? A gente fica bem à vontade. Isso. Não, mas parabenizar mesmo pelo cuidado com o corpo docente, que isso é fundamental, ainda mais um dos cursos mais importantes, sem dúvida alguma, de todos os existentes. Sim. Não é à toa que foi um dos primeiros que foram implementados no EAD, né? Não, pode cair, Marco. Pode ficar, Marco. Temos aí, então, um participante, deixa ele se recuperar e já ele retorna. Mas pode concluir seu raciocínio. Não. Isso, e porque já que toma cuidado, né, com toda a educação básica infantil, você tem um corpo docente, vai fazer com que os profissionais que estão cursando, os futuros profissionais que estão cursando a pedagogia, saiam capacitados suficiente para poder cuidar com excelência, seja lá onde for, em qual área for, né, dentro da pedagogia, já que é uma infinidade de estrutura. Hoje eu falo que a Unifenas, ela é excelência na questão de formar o pedagogo, né? Ela forma, sim, e de maneira integral. Aí o Marco Antônio retornando, pode retornar, Marco? Pode cortar Olha lá, ele passando aqui também conosco. Uma crise de tosse. Você tem um maluco aí. Professor, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada a Eu vocês. passo agora para o Léo poder realmente se despedir deste momento. Isso aí, agradeço novamente, Marco, também Everton, professora também pela presença. Foi tudo muito claro, ficou tudo muito claro. Mais uma vez, uma excelente profissional aqui, tendo o prazer de conversar. Agradecer isso aí pelo espaço e até a próxima. Marco Antônio, voltando com a tosse. Eu peço desculpas, né? Já tô fã desde cedo. Professora, foi um prazer recebê-lo. Léo, mais uma vez. Né? Fica as redes sociais da TV Alfenas, para qualquer dúvida, sugestão. @TV Alfenas, Instagram, Facebook e YouTube. A voz do Marco quase sumiu, professora. Mas, professora Ana Caroline, então o microfone está aberto para que a senhora possa deixar alguma mensagem para aquelas pessoas que sonham em um dia fazer pedagogia. Queria agradecer pelo espaço cedido e falar que a pedagogia, e assim como outros cursos que formam professores, tem uma importante missão, né? Que é aquilo que eu disse no começo. São vidas que transformam vidas. E isso é algo impagável, né? Muito obrigado, professora. Eu posso também deixar um testemunho meu em relação ao seu trabalho e o trabalho dos demais professores da Unifenas que desempenham uma tarefa muito importante na educação à distância, porque nós estamos nos bastidores e a cada professor que chega nos estúdios da TV Alfenas, que aqui nós temos 2 estúdios prontos para o EAD, e a gente percebe a dedicação de cada professor, né, o entusiasmo, o envolvimento para entregar algo de qualidade, e não à toa os resultados que a universidade tem a colocam como a melhor universidade privada do estado de Minas Gerais. Este então foi o nosso podcast, desvendando o mundo profissional do Pode Falar, e Rádio TV News, conversas atuais. Até um próximo episódio.